E aí, seus maconhistas, bem-vindo a mais um vídeo repostado das antigas, mano. É isso que tá rolando mesmo? Pois é, mano. A gente tá repostando os vídeos antigos do nosso canal famigerado que tomou os strikes, né? Esse daqui é o nosso Elocubra Lombra, com o nosso querido William Sassano, onde ele fala por que a maconha é ilegal, não é mesmo? Se você tem alguma sugestão de um vídeo das antigas, do nosso famigerado canal 1, que a gente vai repostar no canal 1, é isso mesmo, é estranho, mas é. Fala aqui pra nós, mano, mas não fala aqueles vídeos palosos, porque tem muita gente pedindo só bêbado chapado, o meu salchu, que foi justamente o que deu merda, né? No começo. Mas, mano, escolhe direito, que esse canal aqui não pode ser muito paloso. Tem um outro lá pra fazer isso. Que isso aqui não pode falar palavrão, você vai tomar no c, filha da puta do caralho, tá ligado? Porque vai com esses segundo canal. Pegou a ideia, né? E antes de começar o vídeo, só vamos falar da Loja 2 rapidinho. Ó, mano, fique esperto, porque a gente relançou, por tempo limitado, uma das minhas camisetas favoritas, mano, que é... viveram chapados para sempre. Essa promoção tá rolando, velho, até acabar o nosso estoque. E tá de R$ 84,90 por R$ 69,90, mano. Então não mosca, vai lá rápido, velho, porque você acabou. Agora chega de lorota, meu irmão. Vamos pro vídeo, que é muito interessante, inclusive. Eu imagino que você já se perguntou várias vezes, mas você sabe por que a maconha é ilegal? Não. Ilegal assim... Não sei dizer. Porque é prejudicial e fica um vício danado, pode brigar. Eu acho que é tudo de mal, viu? Acho que é porque faz bem, né? Não faço a mínima ideia. Existem alguns artigos que mostram que ela causa alguns danos na questão da consciência. Ela deixa a pessoa inconsciente e isso é prejudicial à saúde. Vixe, vamos ter calma nós que não é bem assim. A gente vive numa realidade tão opressora em relação à maconha que às vezes fica distante pensar que um dia a maconha já fez parte da vida das pessoas, assim, e ninguém tava nem aí. Porque desde a antiguidade tem registro do uso da maconha como psicativo pra ficar chapadaço, mano. Na China, no Oriente Médio, na Índia. Lá existe uma forte ligação cultural com a maconha e além disso tem o uso medicinal que já é conhecido faz muito tempo, né? E na Europa, durante toda a Idade Média, a maconha se difundiu muito também como material para fabricar papel, para fabricar tecido, corda e os caralho. E aí a maconha chegou no Brasil. Mas eu chamei o professor Henrique Carneiro, que é professor de História da USP, pra falar disso porque eu já tô falando pra caralho. Existem suposições. A primeira delas é ligada a essa utilidade econômica. Então os barcos que chegavam de Portugal já eram feitos de cânhamo. A maconha, como um produto psicoativo usada como remédio, ela vai ser ligada, por um lado, à tradição da farmacopeia europeia. Então, no século XIX, todos os livros que traziam os usos de plantas citavam a maconha e era usada para várias finalidades. E depois tem uma terceira forma de uso, que é a dos escravos, que nos seus ritos tradicionais, nos chamados calundus, que eram festas de batuque, etc., começam a ter um consumo de maconha. E sim, um dia a maconha no Brasil já foi uma coisa normal, mano. Você podia ir na farmácia e comprar os cigarros índios pra tratar de asma, de catarro, de insônia. Mano, a tiazinha dona de casa, o cidadão de bem, usava maconha como óleo hidratante, como cicatrizante, como analgésico e um monte de outras coisas aí tava de boa. O problema começou quando o preto pobre fumando um beck passou a incomodar e aí criaram as primeiras leis contra a maconha. São do século XIX, no Rio de Janeiro, quando começa a haver uma identificação do uso dessa planta com práticas de diversão, digamos assim, ou de festa, que eram muito mal vistos pelos brancos. Essas festas de batuque começam a ser perseguidas. Há uma lei municipal da Câmara do Rio de Janeiro que vai estabelecer a restrição ao uso do que eles chamavam de pito de pango, que era o uso da maconha. Caralho, velho, maconha como uma desculpa pra opressão da população preta e pobre. Essa parada foi uns 200 anos atrás e eu tenho certeza que eu já vi isso aí em algum lugar que eu não lembro, não. Mas relaxa que piora. No século seguinte, os Estados Unidos despontavam como uma potência pós-guerra e a proibição ganhou outras facetas. O proibicionismo é um fenômeno muito do século XX e que, curiosamente, ele não começa com drogas exóticas, drogas como a maconha, ele começa contra o álcool. Os Estados Unidos, sobretudo, vai ter uma obsessão em proibir o álcool e isso está ligado à Primeira Guerra Mundial.
É também uma forma de dizer que os soldados não podem usar bebidas porque eles vão perder a disposição de combate. E tinha um elemento puritano religioso muito forte que considerava que todos os prazeres tinham que ser, enfim, perseguidos. Mano, isso aí é tipo a origem do fiscal de cu com Bíblia embaixo do braço, né, mano? E obviamente que deu merda, né? Porque a lei seca americana foi só um aperitivo do que vinha pela frente, porque antes do Pablo Escobar e do El Chapo, teve o Al Capone, que construiu o império da máfia só por causa da proibição do goró. Essa proibição, ela dura 13 anos nos Estados Unidos. Quando ela termina em 1933, aí vai começar a proibição da maconha, que é uma espécie de substituição de uma máquina repressiva que antes proibia o álcool e que aí passa a proibir maconha e outras substâncias como os opiáceos e a cocaína. E aqui eu preciso contar uma historinha. O cara que tava quase perdendo o trampo por causa do fim da proibição do álcool nos Estados Unidos chamava Harry Anslinger. E se acabasse a repressão, ele realmente não ia ter muito o que fazer, né? A sorte dele é que ele tinha um sogro que se chamava Andrew Mellon, que é tipo André Melão, que na época era ministro do governo. E aí o menino Harry conseguiu ser nomeado para chefiar o departamento de narcóticos, que tinha que achar um outro monstro para perseguir, né? Coincidentemente, o sogrão era um banqueiro boladão e cheio de investimentos nas indústrias do petróleo, da indústria têxtil e na indústria farmacêutica. E aí ele não tinha nenhum interesse em ver crescer a indústria do biodiesel, do tecido de cânhamo ou ver a maconha na farmácia. Pronto, achou o monstro que estava precisando. E a campanha para demonizar a maconha foi pesadíssima. Eles tiravam umas ideias do rabo mesmo, que a maconha deixava louco, que fazia querer matar todo mundo, querer dar para todo mundo, assim. E por mais ridículo que pareça, funcionou, né? Não tinha internet na época? Não, se bem que... Não, pera. Bom, tava liberado dar borrachada em maconheiro, mas principalmente... Lembra daquelas paradas lá que todo mundo já fazia de cânhamo? Tipo tecido, óleo, biodiesel. Mano, o Henry Ford, no auge da Revolução Industrial do Fordismo, ele criou um carro feito de cânhamo e movido a biodiesel de maconha. Essas paradas tudo desapareceram de uma hora pra outra. É triste, mas ainda tem mais um estereótipo de maconheiro pra surgir. A grande preocupação que cria uma espécie de fantasma em torno da maconha surge nos anos 60, sob influência dos Estados Unidos, que estava tendo o fenômeno da contracultura, do movimento hippie, da luta contra a guerra do Vietnã, que fazia com que os jovens norte-americanos rompessem com os valores da sociedade tradicional, inclusive as suas drogas oficiais, que eram o tabaco e o álcool, e buscassem uma cultura alternativa. Com isso, foi desencadeado nos Estados Unidos uma guerra às drogas, sobretudo em 1970 em diante, com o governo do Nixon, que vai ter muita influência na ditadura militar brasileira, que começa a ver no uso de maconha por parte dos jovens uma espécie de subversão ideológica. Não era mais de uma planta só das camadas inferiores da sociedade, dos pobres, negros e dos indígenas, mas era uma planta dos jovens rebeldes. E a gente aqui no Brasil com a síndrome de vira-lata estalando importamos essa ideia aí. E como disse o professor, desde a ditadura, a gente já vem jogando dinheiro público no ralo com essa máquina repressiva de secar gelo. E tamo assim até hoje. E isso começa desde a formação do policial. Mas aí você pensa, mano, é muito fácil pra você falar aí, maconheiro vagabundo. Não é você que tá arriscando a vida pra combater a maconha todo dia na rua. Realmente, né, mano? Então eu falei sobre isso com o Anderson Duarte, que ele é tenente da Polícia Militar do Ceará. O que se vê nas ruas, né, a atividade policial que se vê nas ruas, essa lógica, esse paradigma de combate, ele começa, sem dúvida alguma, na formação policial, né? O traficante de drogas é o grande vilão da segurança pública. Isso foi construído desde a academia, né? Então, o foco da política de segurança pública hoje é a busca de armas e drogas, né? As duas coisas são feitas de forma equivocada. Nesse paradigma de combate, só produz mais violência, né? Essa guerra às drogas não é uma guerra a drogas, porque droga não faz guerra, né? É uma guerra a pessoas, né? Então tem um público muito específico para quem é direcionado essa chamada guerra às drogas. Quando se fala em traficante, se imagina aquele pequeno varejista, né? Pobre, negro, da periferia. Quando a gente sabe que o comércio de drogas, ele tem pessoas muito poderosas por trás, né? A gente vê aí helicópteros aí com 500 quilos de pasta base, né? Com certeza, esse traficante a que se combate não é esse dono de helicóptero, né? Eu confesso que, acima de tudo, deu um
calorzinho assim no coração de saber que existe gente na PM como o Anderson, que realmente está promovendo esse debate de outras formas de se lidar com as drogas no Brasil. E você pode ver mais o trampo dele lá no site policialpensador.com, fechou? Qualquer policial que já trabalhou alguma vez na rua, né, sabe disso. Quando a polícia chega ali para prender aquele usuário, e muitas vezes por uma questão racista, classista, você vai jogar essa pessoa, que na grande maioria das vezes não é violenta, você vai colocar no domínio das facções criminosas, que é a realidade dos nossos presídios hoje. A polícia conseguiu piorar a situação do sujeito e da segurança pública. Mas aí tá bom. A maconha não é ilegal por uma questão de segurança pública, mas deve ter alguma questão científica aí de saúde para proteger o cidadão de bem dos males dessa erva do demônio, não é mesmo? Então conversei com o Marcelo, que é médico cirurgião, para saber se tem algum sentido essa parada aí. Porque sempre que me perguntam alguma coisa sobre o uso, sobre tal doença, nunca me perguntaram isso. E eu não achei nenhuma base científica para proibição. Cientificamente relacionado ao problema médico, não tem nenhuma argumentação. Tanto que já era uma erva usada com fins farmacêuticos, né, anteriormente, e devido à proibição foi interrompido o uso e ficou uma coisa no limbo. Alguns países continuaram alguma pesquisa, mas muito discreta, mas a maioria dos países aboliram todo tratamento, qualquer pesquisa. E sem ter embasamento científico fica tenso, né, mano? Década de 70, o homem já foi pra lua, as pessoas já não vão acreditar que se você fumar um beck, você vai se jogar pela janela. Aí lá nos Estados Unidos, o governo Reagan encomendou umas pesquisas sobre a maconha, e nos testes eles deram vários becks para uns macacos e descobriram que a maconha mata neurônios. Só que não! Eu acho que é essa mentira mais bem contada sobre a maconha da história do universo, assim, porque você acreditou por um segundo. Por um segundinho eu tô ligado que você acreditou, cuzão. Here's what they didn't tell you. After 6 years of requests, how the study was conducted was finally revealed. Instead of administering 30 joints a day for 1 year, Dr. Heath used a method of pumping 63 Colombian-strength joints through a gas mask within 5 minutes over 3 months. They suffocated the monkeys. What they did is they put these gas masks basically on their face and they pump pot into it, but without additional oxygen. So after X amount of time, the brain shut down. Well, if you suffocate, the first thing that's going to happen is your brain cells are going to die with lack of oxygen. Aí você pensa, nossa, que absurdo! Mas nessa mesma época, rolava as pesquisas da indústria do tabaco que falavam que o cigarro e o câncer não tinha nada a ver e todo mundo acreditava. Pra você ter uma ideia do estrago dessa campanha contra a maconha dentro da comunidade científica, eu perguntei pro Marcelo também como foi abordada a maconha na formação dele como médico. Na faculdade, a gente tinha uma formação a respeito da maconha, mas não tinha um embasamento científico. A gente tinha a maconha estudada como uma droga ilícita, só seu potencial de causar dano. Não tinha nenhuma abordagem sobre o potencial terapêutico da planta, não se discutia isso. E as informações que a gente teve a respeito muito superficiais, um pedaço de uma aula de psiquiatria em 6 anos de faculdade, então você vê, não é nem uma casquinha do que a gente tem hoje de conhecimento. E olha que a gente já tem hoje muitos estudos que falam da maconha no tratamento de várias condições. A galera aí que tá fazendo faculdade de medicina, comenta aí como tá sendo abordada a maconha na sua aula hoje. E a proibição, além de não ajudar na saúde pública, teve exatamente o efeito contrário, porque criou um dos subprodutos mais tristes dessa tão amada plantinha. O prensado, o grande problema dele é a falta de controle. Porque se você planta em casa, você sabe exatamente o que você tem. O ilegal você não sabe se o cara vai pôr agrotóxico, se não vai. As condições de embalagem, higiene são ruins. Isso leva à fermentação. Essa fermentação pode gerar várias substâncias tóxicas, é uma colheita precária, contaminação com fertilizante e tudo isso manda pra dentro do corpo. E mano, eu não tô julgando prensado não, cara. Infelizmente é a realidade da imensa maioria dos brasileiros. Mas só pra deixar claro que o prensado só existe porque é ilegal. Em países legalizados, ele seria literalmente considerado lixo. Tipo, que não dá pra fumar mesmo. Há um tempo atrás, o Quebrando Tabu mostrou um prensadinho pra um produtor de maconha legal lá dos Estados Unidos. E olha o que ele falou, mano. Which is terrible. Doesn't look like it's gonna be so much pleasure of smoking this. It's a shame that people have to consume this. This is not representative of
what cannabis should be. E esse cara só produz maconha legalmente porque mais recentemente o mundo começou a ver a maconha de outras formas. Vários outros países já perceberam que tratar a maconha como um problema de segurança pública e promover a guerra às drogas faz mais mal do que bem. A gente tá perdendo um potencial imenso na área da saúde, da indústria, os caralho. Hoje já tem exemplos como a Holanda, Uruguai, Portugal, Canadá e o próprio Estados Unidos que inventaram a guerra às drogas, admitindo que deu merda e repensando com resultados muito positivos outras maneiras de se lidar com a maconha. Look how fancy. This is like the Apple Store of weed. And recreational weed is now legal in California. People have been buying marijuana for decades in Colorado, and that money was just going to fund the pockets of drug dealers. And now we're actually using that for whether it's treatment or public education. The supply and production of medicinal cannabis is the responsibility of the Office of Medicinal Cannabis. Os utilizadores portugueses têm diminuído de uma forma sustentada desde que existe, portanto, um modelo da descriminalização em Portugal. A descriminalização foi fundamental. Happy legalization, everybody! Então, mano, não é por uma questão de saúde, não é por uma questão de segurança pública, e já tem vários exemplos de experiências positivas de legalização da maconha pelo mundo inteiro. Por que caralho a maconha ainda é ilegal no Brasil? Então, eu acho que a maconha é ilegal por razões históricas que associam ela a povos não europeus. Com tabus religiosos, com tabus morais, e fica a discussão não perdida somente na parte científica. Já existem estudos que falam que o álcool causa mais mal à saúde que a maconha. É uma ferramenta de perseguição ao povo preto, pobre e periférico desse país, né? O segundo motivo é que a maconha passou a dar lucro. E sendo proibida, ela dava um lucro muito maior, porque se agregava ao preço do produto o custo da proibição. Uma das drogas mais consumidas no mundo todo. Então há muito dinheiro não declarado aí, né? Acabar com esse componente, né, da guerra às drogas faria com que essa indústria da segurança pública e privada perdesse bastante. Ela era monopolizada por grupos muito poderosos que não são apenas as máfias, mas são também os grupos dentro do Estado que permitem que as máfias continuem existindo. A guerra às drogas gera muito lucro para os senhores da guerra, né? Então eu acho que a história da maconha e da sua proibição é muito mais a história de um preconceito que depois se tornou um grande negócio. Eu sinceramente acho muito difícil que a legalização no Brasil venha pela vontade política das mesmas pessoas que lucram com a proibição. Por isso que eu acho que a maior arma para legalização é a educação e a informação. E para educar, a gente precisa sair da sauna, mano. A gente precisa normalizar. A treta aqui é contra anos de preconceito. Então, quanto mais as pessoas conhecerem maconheiro e ver que a gente é normal, que a gente é de boa, que o vizinho fuma um e tá tudo bem, que o cara da padaria fuma um e tá tranquilo, o médico, o advogado, o jogador de futebol, o cara que é nerd sem amigo e fica falando pra câmera pra botar no YouTube. Não, mano. Tá tudo bem. Então, aquele seu amigo, sua amiga careta, cheio de preconceito, não é com porrada que a gente vai virar o jogo, cara. É com informação. Então, troca uma ideia. Pergunta se a pessoa sabe por que a maconha é ilegal. Porque quanto mais gente conhecer essa história aqui, mais gritante vai ser o absurdo que é essa guerra às drogas. Fechou-se? Compartilha esse vídeo com todos seus amigos caretas e não caretas e descaretas também. Tamo junto, molecote! Esse conteúdo se destina à educação sobre drogas e redução de danos para o usuário, com a liberdade de expressão amparada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da DPF 187.